Deus abençoe, pessoal. Ó Deus Santo, digno de toda honra, todo louvor, se faça presente nessa ministração, adentra cada coração, em nome de Jesus, e cada coração aflito, que se prontificou a ouvir esse evangelho, em nome do Senhor Jesus, amém. Tá, então o sorteio foi João 21, tá? João capítulo 21, o tópico é Jesus e a pesca maravilhosa. Então vamos ver o que Deus tem aqui, mas como eu falo sempre, eu quero só dar uma resumida, né, gente, porque é muito grande, né? E o Espírito Santo de Deus me dá essa liberdade. Então eu vou enfatizar aqui, Jesus restaura Pedro, tá? Então vamos lá, vamos lendo primeiro do 15, do versículo 15 em diante. E depois, com certeza, geralmente eu ando para trás, né? Eu começo aqui e vou fazendo o inverso, e você já me conhece como é que funciona aí. Amém, vamos ler, né? Aqui eu vou ficar em cima dessa pergunta de Jesus, tá? Aí depois eu começo a ler, né, o iniciado do capítulo 21. Eu vou ficar com a pergunta, aí vocês vão ficar pensando nessa pergunta. Tá? Fala aqui. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, aí no caso você pode se colocar, tá? No lugar de Pedro. E ele faz essa pergunta para você, para nós, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Então vamos entender. Você está dentro da sua igreja, né? E Jesus aparece ali e fala na sua mente, né? Ele questiona na sua mente. Né? Joaquina, você me ama mais do que todas as pessoas que estão aqui, né? Nesse local? Então, aí você se coloca aí no lugar da dona Joaquina, no lugar de Pedro. E Jesus, você pensa, né? Aleatoriamente vem um pensamento na hora do culto e você não cogita, né? Não pensa para responder. E você já chega e fala, claro, Senhor. E já chega até julgando as demais, né? Porque você imagina, se você é questionada, ou se Jesus aparece para você, né? De uma forma física, como aconteceu aqui, e faz essa pergunta, né? Se você, obviamente, o seu desejo é amar a Jesus mais do que todos. Mas uma coisa é necessária, a gente ter uma humildade, não julgar as pessoas, né? Que as pessoas não têm o mesmo amor que você tem. Então é uma coisa que é para se pensar, viu? Então eu vou ficar dentro dessa, né, desse raciocínio para você entender, né? Para nós entendermos, porque eu também não sei o que vai ser ministrado aqui, então eu também não sei. Tá? A interpretação pode seguir, né, de uma forma realmente aleatória, né? Sai daqui, vai para outro, eu não sei o que Deus quer nos falar. Mas temos que ter em mente uma coisa. Quando Jesus fala com você na sua mente, tá? Você sabe, né, que quer responder de prontidão alguma coisa. Mas toda vez que você pensar em responder a Deus, você tem que pensar, será que quando eu respondo isso, eu não estou julgando as demais pessoas? Eu não estou querendo chamar a atenção, né, de Jesus, né, ou das pessoas, para que elas achem que eu sou mais adoradora do que a outra, eu sou, né, uma pessoa que vivo dentro do templo, né, e eu estou sempre aqui, né, de uma forma prática, né, ajudando dentro da igreja. Enfim, temos que ter o cuidado, tá? De como você se prontifica a responder, né? Então, para você responder qualquer coisa, você precisa de tempo, você precisa pensar, você não pode sair respondendo. Então, Pedro aqui, né, por ele, né, ser uma pessoa muito impulsiva, e ele acredita, né, que ele tinha um amor muito maior do que qualquer outra pessoa poderia dizer ter. Isso aí não é pecado.
ele poderia até pensar, né? Mas nunca julgar e afirmar isso. Então, o erro de Pedro e o nosso é sempre afirmar que nós estamos amando Deus mais do que qualquer outra pessoa dentro da igreja. Isso porque geralmente a pessoa, ela se sente insubstituível, ela, né, é uma pessoa que está sempre ajudando, né, em relação à obra, né? Então ela se sente indispensável. Então obviamente a pessoa que ela não está muito participativa, ela vai ser julgada. Então eu estou indo para esse lado. Então qualquer outro, né, pensamento, tá, que te coloque se sentindo melhor do que as demais pessoas, né, as pessoas do seu convívio, tá, com certeza Deus não vai se agradar. Você se acha mais santo, se você se acha mais sofredor, né, mais eficiente, ama mais, se entrega mais, então acabou para você, tá? Então, olha, Jesus, ele é paciente. Você vai vendo, né? Você vai, claro, a gente vai ler, né? Todo o tempo que Jesus, ele insiste com Pedro para que Pedro mude, né, a resposta. Mas Jesus, ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo. Então você vai vendo assim, quer ver? Aí ele vai falando coisas aleatórias, porque era uma missão de Pedro, né? Apacentar, cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas, né? Ele seria uma dessas pedras, né, que estaria ali para edificar, né, a igreja de Cristo, para pregar o evangelho. Então, olha só que coisa, né? Pedro não se tocou que ele tinha dado uma resposta que não agradou a Deus. Ele não se toca. E acontece o que aqui, olha. Aí ele continua, né? Aí Jesus muda o assunto e vai, né? Cuide, né? Jesus, ele não chama a atenção de Pedro, tá? Porque ele vai... Esse é o assunto, ó. Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Tá? Então, vai tentar com que você pense na resposta, né, rápida e, de certa forma, eficiente, né? Se colocar de uma forma eficiente, se colocar de uma forma insubstituível e querida. Porque a gente tem esse ego inflável, que a gente quer ser querida pelo Senhor. E muitas vezes nós fazemos coisas para Deus de uma forma até religiosa e pesada e mecânica, como eu costumo dizer aqui, que é entregar o seu tempo, mas não porque tem um coração de adorador, não porque ama a Deus, mas é aquele negócio que é provar, né, para as pessoas que você ama mais, né? Então você vai fazer todo esse sacrifício, né? Que Deus não está se importando com isso, porque ele está conhecendo, ele tá sondando o seu interior. E ele vai te exortar dessa forma que ele está exortando, que ele exortou Pedro, né? Não vai bater de frente com Pedro. Ele vai fazer com que Pedro, ele reconheça que ele foi exagerado na resposta. Ele não poderia de forma nenhuma chegar e falar: eu amo muito mais, Senhor, né? Ele não podia afirmar isso, porque ele estaria, né, julgando o amor dos demais discípulos, né, das outras pessoas. Não tem como. Deus conhece nosso coração. Então é muito importante nós nos fazermos simples, humildes, pequenos, né? O próprio Jesus fala isso quando ele se refere a João Batista, que as pessoas que se fizessem menor seria maior do que João Batista no reino de Deus. Imagina você ser maior do que o profeta João Batista se você se fizer menor, né? E para isso nós precisamos orar, ter uma comunhão, ter um espírito humilde, né? Para entender que não existe ninguém especial aos olhos de Deus, tá? Tem aquelas que Deus, né, se revela, né, porque ela busca mais. E tem aquelas que Deus ainda não se revelou,
né? Porque ela não tem uma comunhão, ela não é uma pessoa de oração, de jejum. E aí você começa a dar pernada, que eu acho que é nem a pernada, vou botar abraçada, né? Nada, nada, nada e morre na praia. Vamos lá, né? Por quê, né, que nós acabamos perdendo a força, né? Por entregar o nosso máximo, fazer mais até do que outras pessoas, pegar um peso que Deus não entregou para você, não quer que você carregue, né? Não é uma questão de estar presente dentro da igreja todo dia, não é uma questão, né, de se sobrecarregar, que você vai ser mais querido e vai amar mais. Não. Quer ver? Aqui mesmo em João, vamos lá, é João 14. Vamos ler o 22 e o 23. E o 24. Vamos ler, olha só. Então perguntou-lhe Judas, tá? Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Fez essa pergunta. Não é o Iscariote, tá? Não é o Judas Iscariote. Aí ele vem aqui, Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, né? E nós, olha só, nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, faremos, né, morada no seu coração, né? Aí fala: quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o que é amar a Deus? É obedecer. Era só isso, né? Obedecer. Nunca achar que você ama mais porque você está dando o seu melhor, né? Em termos de, né, ajuda física, né, se sobrecarregando com alguma coisa no ministério e você se colocar melhor do que as demais. Então, agora eu vou voltar, tá? Porque eu como eu falei, eu tô enfatizando o versículo 15, solto, né? De uma forma bem aleatória, né? Não tem, assim, não tô pegando todo, meditando no capítulo 21 que foi sorteado, não. Só que, vamos ler de novo pra gente entender, né? Mais sobre a história também, né? Vamos lá. Aí eu vou voltar no 15 e vou ler. Ó, assim, após tomar o de jejum, Jesus questionou, né, a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Eu tô até lendo nessa daqui, na linguagem da King James, né? Porque olha só como que ele faz a pergunta, ó. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Imagina. Se Deus ia querer, né, que os outros discípulos ficassem perplexos né, com essa resposta, ele ia criar uma situação, né, difícil. Imagina. Que cenáculo, que situação, né? Então, Deus, ele não tá nisso. A gente tem que pensar, será que Deus quer que eu prove para ele esse amor, né? Com obras, sendo o melhor, né? Ofertante da igreja, mostrando para as pessoas que eu faço qualquer coisa por Deus, né? E para depreciar outras pessoas? Será que Deus está nisso? E você, com certeza, se o seu pastor não tiver sabedoria, ele pode sim até te elogiar diante, né, dos demais ali. E você pensar, nossa, é Deus que está me elogiando, é Deus que está, né? Não é Deus, é o homem. Tá? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de elogio que vem até do seu pastor, né? Você é muito eficiente, você tá, né, de prontidão, mas não é para Deus, é para o homem. E imagina se Deus ia querer que você fizesse esse tipo de coisa, né, para se achar. Então Deus não tá nisso. Então Deus, eu falo para você, Deus, ele jamais vai criar uma situação para que você deixe os seus irmãos de boca aberta, falar, nossa, eu não consigo amar igual fulano de tal ama, né? Eu acho que eu sou insignificante, eu acho que realmente essa pessoa é especial,
né? Eu não tenho essa fé para ofertar, eu não tenho essa fé, essa disposição ou até, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas é isso que eu estou falando. Você não está fazendo para Deus. O amor que Deus quer de você é muito simples. Que ele pediu para depois, olha que coisa interessante. Logo depois, né, Jesus tentou fazer, né, 3 tentativas aqui, fazendo com que Pedro pensasse: se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Esse é o amor, é o maior amor que você pode ter por Deus. Não simplesmente, né, entregar o seu corpo para ser queimado, para ser um mártir, para ser uma pessoa conhecida e né, ser uma pessoa revolucionária. Sério, esse tipo de revolução não é interessante para Deus. Não é isso que Deus quer, que você seja conhecido porque você se entregou, né? Aqui a gente vê que nem isso Pedro fez. Que Pedro, ele recusa Jesus Cristo 3 vezes. Então, o que a gente entende? Que até a recusa de Pedro, Deus permitiu. Deus trancou, Deus fez pairar um espírito de medo, de pavor, para que ele não consiga falar, né, a palavra-chave: eu sou sim discípulo desse homem. Eu estou com esse homem para o que der e vier. Ele não conseguiu. Por que a gente não consegue? Por que nós não temos esse espírito de intrepidez? Que muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas e não temos coragem. Porque essa coragem é para se achar, né? É uma coragem suicida. Então, muitas vezes você quer uma coisa, Deus não te dá. Por que eu não tenho coragem de parar, conversar com aquele mendigo? Eu tenho vergonha. Ai, o que aquela pessoa faz eu não tenho coragem de fazer. Porque essa intrepidez vem do céu. Para Deus te batizar com esse espírito de intrepidez, né? Para você, eu não tenho coragem de entrar numa penitenciária, entrar lá, pode ter uma rebelião e eu, né, acabar morrendo, né, ali dentro. Por que você não tem? Porque você não tem amor pelas ovelhas, por uma causa. Você quer, né, ser revolucionário de quê? Né? Então é isso que eu tô falando. Eu quero ter um livro escrito. Por quê? Por que você quer escrever um livro? Né? Eu quero porque dizem que plantar uma árvore, escrever um livro, né, você é eternamente lembrado. Você não quer deixar um livro, né, escrito para a sua descendência ou para, né, atingir o máximo de alma possível, para que você tenha realmente uma voz ecoando na eternidade, né, de geração a geração. Você não tem uma boa intenção. Eu quero arrecadar fundos, eu quero ser conhecido até depois que eu me for, eu quero ter um nome, né? Esse é o prestígio que você quer. Então, infelizmente, as pessoas, elas estão assim. Elas não estão pensando... por exemplo, eu tenho um canal, esse canal do YouTube. Se um dia houver alguma monetização, que eu acredito, coitado de mim, pode ser. Coitado de mim não, né? Porque quem faz crescer qualquer coisa é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus fala: se você está na videira, você vai dar muito fruto, né? Se continuar a me obedecer, você vai frutificar. Então, mesmo que haja uma monetização, que eu venha ganhar alguma coisa com esse canal, vamos supor que ele venha um dia crescer, né, pela vontade do Senhor Jesus, eu já falei para Deus, nada desse canal vai para minha mão. Vai para uma obra missionária, né, vai para um projeto, para uma clínica, né, para uma igreja, mas não toco em nada que vier na minha mão com relação a esse tipo de trabalho. Então, qual é a minha intenção? Minha intenção é crescer para ajudar. Crescer não para que eu seja conhecida, não para que eu venha ter algum lucro com isso, com o evangelho. Então, as pessoas, elas não pensam dessa forma.
Elas querem ser conhecidas, elas querem crescer no YouTube porque elas querem ganhar dinheiro ou querem ter um nome, né? Elas não fazem nada se não for para receber alguma coisa de Deus. Não é por amor, não é pelo próximo. Então, nós vemos aqui, a gente vai, eu não sei se vai dar tempo de ler, porque o que eu sorteei é muito grande, né? O capítulo todo de João 21, mas a gente vai entendendo, olha só, que ele fala assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Responde quem? Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Como se ele pudesse entender que ele estava sendo aceito por esse amor, né? Esse amor que, na verdade, né, é um amor de boca para fora, né? Porque você acha que você falando ou você fazendo alguma coisa, né, para que as outras pessoas vejam que você é o queridinho, é o especial, né? Tem mais coragem de doar do que outros, né? Então é o que eu falei, Deus, ele não vai te batizar, ele não vai derramar unção sobre a sua vida, ele não vai te dar um espírito intrépido, porque você quer fazer aquilo para se achar. Você tem muitas vezes até vergonha de falar com alguém, né? Na rua, você só é sal no saleiro, porque ali é mais cômodo para você. Mas se você fosse entrar num presídio, você não tem esse espírito. Aí você fica pensando, eu queria tanto ter esta coragem para evangelizar, porque ali, né, Deus vai ver o meu amor. Deus, ele não vai ver o seu amor. Ele vai ver a sua prepotência, o seu achismo, o porquê que você quer aquilo, né? Para você ter um currículo, né? Não é porque você ama a Deus. Você não tem desejo de entrar ali para salvar a alma, para ganhar alma para o Senhor. Você quer uma unção para que as outras pessoas entendam que você é amado por Deus. Então, muita gente que pode estar fazendo muitos milagres ou muita coisa não é, tá? Esse tipo de coisa não vem do céu. Não agrada a Deus. E eu falo para você, é aquela palavrinha lá em Mateus 7. Eu acho que é 7 ou 23, eu não sei, eu faço confusão, que o próprio Deus fala, né, que ele não vai te conhecer, que ele desconhece aquele que curou, que expulsou, que fez alguma coisa em nome dele. Por que será, né? Porque aquilo foi de uma forma leviana. Enfim, né? Então até Paulo chegou a falar sobre isso, que muitos pregavam por inveja, e ele falava, deixa pregar, o importante é que pregue, mas muitos, né, porque tinha um desejo ruim dentro do coração, querendo ser melhor do que Paulo, né, uma competição. Então, enfim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de obra missionária, vamos chamar assim, né? Tem que ter muito cuidado com esse tipo de obra, né? Esse trabalho ministerial que Deus não está se agradando. Então, o que Deus fala aqui, né? Que teve essa segunda pergunta, né? No versículo 16, outra vez Jesus pergunta o quê? Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirma o quê? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. O que ele quer dizer? Faça por amor. Não adianta você entregar o seu corpo para ser queimado se você não tiver amor. Não é uma questão de sacrifício, é uma questão de amar. E para amar, você tem que obedecer, tá? Os mandamentos. Aí sim, Jesus, né? O Espírito Santo, né? O Deus Trino vai fazer morada no seu coração. Para que você tenha isso que você quer tanto, né? Que é força, que é ter um espírito intrépido para fazer a obra, não ter vergonha, né? Muitas vezes de abaixar para conversar com um mendigo, de muitas vezes entrar dentro até de um botequim. Você vai ter que ter coragem, porque muitos vão te olhar dentro daquele botequim, né? E falar, peraí, mas o irmão Joaquim tá lá dentro daquele bar, vai tirar uma foto ainda. Você vai ter que ter coragem. Porque você está ali evangelizando de repente. Você entra ali para evangelizar e vai ser mal visto, né? Imagina, você parar na porta de um bar, entregar um panfleto e alguém, né, falar, peraí, fulano de tal, estava na porta de um botequim. Aí você vai ter que ter o quê? Coragem.
a coragem de Paulo, a coragem de muitos outros aqui para se entregar à morte, até de Pedro mesmo, que de princípio ele não teve, mas ele foi sendo, né, exortado nisso, para entender, né, entender que o que Deus queria dele não é que ele, né, tivesse fé muitas vezes para morrer uma morte de cruz, né, mas que ele tivesse essa fé de morrer pelo evangelho, né? Então não é uma questão de morte, né, e sim de uma causa. Não é uma questão de sofrimento, né, mas de amor ao próximo, de amor a Deus, né? Então esse é o verdadeiro amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E ali no momento ele não estava amando nem a Deus e nem o próximo. Por isso que ele continua, né, insistindo na pergunta. Ele vem, né? Aí ele fala, pastorei as minhas ovelhas, né? Aí ele volta, 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo, né? E aí vem, né, o pedido de Jesus, né? Que ele fala, apacente as minhas ovelhas. Aí ele volta a falar, é só isso que eu quero, né? Ele tinha uma missão, né? Então você vê que todo o tempo ele estava fazendo o quê? Respondendo de uma forma errada. Porque ele começa, né, com a pergunta, você me ama mais do que todos os outros? E ele acha que Jesus se agrada da resposta. E ele continua cometendo o mesmo erro, né? 3 vezes. 3 respostas erradas. E aí Jesus comissiona ele, apacenta as minhas ovelhas. Aí vem o 18. Em verdade, eu te afirmo. Quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essa palavra, acrescentou, segue-me. Então, ele morreu por uma causa, realmente ele morreu, mas ele não estava entendendo, né, que a necessidade naquele momento era o reconhecimento de Jesus. Que Jesus entendesse que ele amava muito mais do que qualquer pessoa. E isso não é falado. Você não adianta falar, porque se Deus, que conhece todas as coisas, conhece nosso íntimo, nosso coração, e tiver, tá, Satanás ali do lado que está, ele vai pedir a tua cabeça. Ele vai falar, eu quero peneirar Pedro. Eu quero provar esse amor de Pedro. Então, por quê? Porque entrou um espírito de egoísmo, um espírito de competição, um espírito, né, de quem é melhor, de quem ama mais. E em nenhum momento Deus quis isso. Mas ele foi provado naquela pergunta. E aquela pergunta teve uma resposta que não foi pensada. E teve a oportunidade de mudar, né, todo o tempo que ele perguntava a segunda vez, a terceira vez, para refletir. Amo sim, Senhor, mas eu não posso dizer que amo mais do que os outros. Porque eu estaria sendo egoísta, eu estaria achando, eu estaria julgando o amor dos meus irmãos. Então eu não sei se eu posso afirmar isso. Mas ele teve tempo para pensar e corrigir. Como não aconteceu, infelizmente Satanás teve legalidade, oportunidade até, para fazer, né, Pedro tropeçar na própria fala, no achismo dele, no julgamento dele, na falta de amor dele. Então o que acontece? Foi lá e não passou na prova. Por quê? Porque não pensou. E o pior, ele sentiu prazer em falar e sentiu prazer em achar que Jesus estava gostando daquela resposta, de que ele morreria por Jesus. Jesus falou, olha, abaixa a bola, foi mais ou menos isso.
Eu estou te dando a oportunidade de você rever isso. Mas foi provado e não passou. Tanto que ele negou Jesus também 3 vezes. Nós não vamos ler, mas quem sabe, quem conhece, quem não conhece pode dar um Google aí, vai conhecer, né? Que ele teve oportunidade. Então essas 3 vezes quer dizer que ele nega Jesus, que né, aquela pessoa chega para ele, peraí, você é daquela seita, você é, né, o seguidor de Jesus, de Nazaré, você, né? Ele nega uma, nega 2, nega 3. Assim somos nós, né? O espírito tá pronto, mas a carne ela não vai ter força para falar não, né? Então a gente vendo, vai lendo, né, sobre Pedro. Então eu não vou entrar nessa parte que ele traiu Jesus, né? Que ele negou Jesus. Até porque aconteceu, né, tudo isso porque Satanás consegue essa legalidade. A partir da hora que você tem um ego inflado, né, se acha a menina dos olhos do Senhor, enfim, tem que ter muito cuidado porque o diabo consegue sim te provar, tá? E a prova não é fácil, gente, não é fácil passar por prova. Passar por tentação é muito difícil, porque imagina você pensar, gente, o meu mestre está sendo crucificado, com certeza, se eu falar que eu sou discípulo dele, também você. E acaba ele, né, automaticamente, Jesus já entregando para ele o que ia acontecer. Tipo assim, você vai trair e você vai ser crucificado. E você vai se achar até indigno de ser crucificado, né, como eu fui. E aconteceu tudo dessa forma. Conseguiu vencer? Conseguiu, porque Deus deu força, maturidade, foi crescendo, né? Nessa experiência, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, é isso aí. Vamos lá, eu acho que eu vou ler. Agora, de repente vem a outra pregação, gente. Por quê? Porque agora eu vou ler o 21. E esse princípio do 21 eu não li, né? Eu já peguei, enfatizei, né, a restauração de Pedro. Com certeza Deus vai falar. Não sei o que vai sair aqui, qual é a emenda que o Espírito Santo de Deus vai fazer, mas eu vou ler, eu quero fechar todo o capítulo até para entender esse mistério, né, da restauração de Pedro. Mas enfim, eu acho que isso aí já fechou, vamos lá. Então vamos lá, você vê, o 20. Vamos falar só um pedacinho do 20, né, quando Jesus ressuscitou, né, ele aparece, né, para Maria Madalena, pede a Maria Madalena para ir encontrar os irmãos, dizer, né, que ele está, né, ascendendo ao Pai e tal. Ele fala, diz assim, estou ascendendo ao meu Pai, e vosso Pai para meu Deus, e vosso Deus. Tá, então aí lá 20 e 17. Logo depois, você vai ver, Cristo abençoa com o seu Espírito, né? Ele aparece, abençoa, mas quem não crê? Você vai ver aqui do 24, eu tô passando assim rapidinho, gente, resumindo, só a pessoa que não tá entendendo o mistério, ó. Tá, Tomé, né? Não crê. Aí, dentre os 12 aqui, né? Ó, contudo, Tomé, um dos 12, né? Um dos 12 não estava com eles quando Jesus apareceu e não creu, tá? Então, precisou ver para crer, tá? Jesus vai lá e aparece de novo e aí ele acredita, porque ele viu. Aí depois, finalizando, né? Ele fala assim, Jesus, e Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala no 29, né? Ué, Tomé, por que me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram, tá? Então, vamos lá. Aí vem, aparece aqui, aí vem essa parte de muitos milagres, né? Jesus fez depois da ressurreição. Muitos. Porque eu acredito que se ele ressuscitasse, né? E ascendesse ao céu sem fazer mais nenhum milagre, olha, vou ser sincero, eu acho que nem os discípulos creriam. Porque aqui você vê que um dos 12 discípulos, Tomé, não creu. E alguns também deram para trás. O pessoal fala tão mal de mulher, mas pensa bem, as mulheres, né, viram e creram logo de imediato. Mas enfim, não vou entrar nem nesse consenso. Mas vamos lá. Aí vem aqui, ó, Jesus aparece na praia e ensina. Aí eu vou ler o 21 rapidinho para fechar, ó. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Então tá, a gente viu lá que Tomé não acreditou, que ele apareceu para as mulheres contou a aparição dele e tal, né? Tomé foi a decepção de Jesus. Aí vem aqui, Simão Pedro, Tomé,
chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Aí fala aqui, ó, Simão, Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, que não, tá? Ó, mas naquela noite nada pegaram. Então imagina a tristeza de perder seu mestre, crucificado, né, com fome, precisando voltar à normalidade, à rotina, precisa pescar, porque na cabeça deles, agora eu não sou mais discípulo de Jesus, né, agora eu preciso trabalhar, não posso mais, né, e olha que Jesus já tinha avisado, olha, eu sou o seu peixe, agora é outro, eu quero que você ganhe alma. Mas sabe aquela coisa que acontece com todos nós? Será que isso vai dar certo? Será que essa promessa de Deus, que ele falou que eu vou abrir uma empresa, que vai bombar, que vai acontecer, ou que, né, eu tenho um pastoreio, Deus vai me abençoar, vai me sustentar só com pastoreio, não quer que eu trabalhe em empresa, não trabalhe para ninguém, né, que se der ruim, a igreja começa a tombar, o camarada já pensa, eu não sou pastor, porque eu vou faltar o pão de cada dia, meu salário não vai chegar. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar, né, um plano B. Eu vou ter que pular para alguma coisa. Então, o que aconteceu aqui? Mais ou menos isso. Quando aquela pessoa ela não tem fé. Então, ela volta para uma rotina, nada a ver. Era um tempo de reflexão. Tudo tá certo, estava com fome, tanto que Deus fala aqui que eles estavam em jejum, eles estavam com fome. Não tinha pego nada, mas obviamente era o trabalho, né? Precisava pescar, não só para se alimentar, né, mas para um meio de vida, para voltar, né, a pensar, meu Deus, agora eu não tenho mais o que fazer, eu preciso voltar a ser pescador. Então eu não acredito que é só uma questão de fome, tá? Porque eu acho que isso não era nenhum momento. Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar. Então é como se ele falasse, já acabou, vão voltar a pescar, vão voltar a trabalhar, a viver como antes, voltar para a antiga vida, né? Então isso também é falta de fé, viu? Aí ele vem aqui, e eles encorajaram, né? Nós vamos contigo também. Saíram logo, entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus estava ali, ressurreto, tá? Ó, e Jesus lhe perguntou, moços, tende aí alguma coisa para comer? Olha só. E eles lhe responderam, não. Foi bem taxativo. Não, tem nada. Nem para mim, quanto mais para você, né? Então Jesus orientou-os. Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Então pensa, uma palavra positiva num momento de sofrimento, um momento que a pessoa tinha que tomar uma decisão, o que ela ia fazer da vida dela, com fome, precisa trabalhar, né? Tipo assim, não, eu vou... Acho que é por isso que Deus fala, olha, não olhe para trás. Quem põe a mão no arado, não olhe para trás. Não pense no que passou. Né, que no caso aqui, né, eles estavam, né, temerosos com o futuro, né, com a vida, sem fé, né. Então, vamos lá e olha só, vamos ler mais um pouquinho. Aí ele fala assim, vão voltar, né? Moços, tens aí alguma coisa para comer? Aí eles falaram, não, né? Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Então, olha só, assim eles fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, olha só, hein? É o Senhor, quer dizer, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Então quer dizer que não foi de imediato, não foi Pedro que reconheceu, tá? Assim que Simão Pedro ouviu que assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica. Então, é aquele negócio, né? Quando ele sai, né?
ele veste a túnica. Eu acredito até que essas vestes, que ele devia dar com algumas vestes, mas eu acho que não seria assim de bom tom você chegar com aquela roupa molhada, né, transparente. Então eu acredito que a vergonha de Pedro até se materializa nesse sentido, né? Uma túnica seria mais comportada, imagina, né? Você tem uma roupa mais íntima embaixo, eu acredito assim, né? Então a situação de Pedro realmente foi vergonhosa até nesse sentido. Ele põe o que? A túnica, né? Para ir ao encontro de Jesus. Vamos lá. 8, né? Mas outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Eu acho aqui que já para mim até milagre, porque eles não tinham o que comer. Já tinha uma brasa acesa, já tinha peixe na brasa e pão. Tanto que Jesus fala o quê? Trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Então chama ele, fala, os peixes que vocês pegaram, traz para cá, né? Ó, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tanto peixes, a rede não se rompeu. Né? Então Jesus os convidou, vinde e tomai vosso de jejum. Então a festa ali era Jesus que estava dando os peixes e a brasa, aquele pouco de pão e de peixe que já estava sendo assado ali, né? Ele que convida, venha, né? E coma, ó. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Então, interessante que no princípio ele recebeu um não, né? Olha só esse não aqui que foi bem taxativo, quer ver? Ó, tendes aí alguma coisa para comer? No versículo 5. E eles lhe responderam, não. Eles lhe responderam. Todos os responderam assim, né? Não tenho. Eu também tô com fome. Como é que você quer alguma coisa para comer? Olha que interessante. Além de tudo, pega peixe que eles não esperavam, chega na praia, não precisava limpar peixe para comer porque já estava na brasa. Já tinha um pouco de peixe, claro, não daria para todo mundo, né? E Jesus faz o quê? Te convida, né? Vinde e tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Por quê? Peraí, não tinha peixe, tô com fome, eu tenho que pescar primeiro, limpar peixe primeiro. Poderia ser que eu saísse dessa água com fome. E de repente eu vejo até a brasa acesa. Não tem como você não falar, esse é o meu Deus, né? Esse é o meu mestre, ó. Pois sabiam que era o Senhor, nem lhe perguntou, porque aquilo ali era mais, né? Era realmente um milagre. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e o fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Então, tudo 3, né? Se a gente vê a testificação do Espírito Santo como é linda, né? E ali ele faz o quê com Pedro? Logo depois, vamos entender que já comeram, né? Tanto que foi o que eu li. Pedro é restaurado por Jesus. Foi o que eu enfatizei para pregar. Que ele vem assim após tomar um de jejum, né? Encheu o barrigão. Jesus questionou a Simão Pedro. Ó, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, né, o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Por que que ele enfatizou? Por que que ele falou, cuida? Tipo, você não me ama, filho. Porque, primeiro, né, você está mais preocupado com os seus peixes, com a sua pescaria, né? Então, logo depois que Jesus ressuscitou, né, ele perdeu a fé. Ele volta, né, para aquela vidinha mais ou menos dele. Eu não acredito que seria um caso de fome, tá? Uma pessoa que vai pescar com rede, eu acredito que realmente ela quer vender, ela quer fazer no pão de cada dia dela. Ela não é uma questão de uma varinha, vou pegar um peixinho, vou assar, vou matar minha fome e vou ficar de luto, eu vou esperar Deus aparecer, porque ele já falou que vai ressuscitar, ele não morreu. Tudo foi informado para eles. Eles não tiveram uma fé. Então Jesus vai lá, aparece para Tomé, aparece para Pedro e fala, Pedro, se você me ama, filho, de verdade,
você vai apacentar minhas ovelhas, você não vai estar preocupado com pescaria mais. Porque você sabe que você já tirou moeda de dentro da boca do peixe para você pagar os impostos. Você sabe que eu provi toda hora que você precisou e simplesmente você, né, largou tudo e foi voltar para a vidinha mais ou menos sua. Então, realmente, Pedro já estava, né, sem fé, desmotivado. Isso acontece com a gente. Não, isso acontece. Por isso que a gente tem que estar... olha, o diabo ele trabalha muito, né, com coisas que tira o nosso chão, né? Ele é rápido, ele gosta de surpresa e temos que ter muito cuidado em quem nós estamos colocando a nossa fé. Se são nos médicos, se é na sua igreja, se é no seu pastor, se é... Você tem que saber se é na empresa que você trabalha, né? Porque amanhã você pode aparecer desempregado, amanhã você pode aparecer com enfermidade. Tudo, o diabo trabalha com esse susto, né? Então Pedro, ele realmente não estava preparado com esse imprevisto, né? Na verdade, ele não esperava a morte de cruz de Jesus. Por isso que ele negou. Se ele tivesse preparado, ele jamais negaria. Mas ele negou porque ele não estava pronto, né? E como não estava, né, pronto aqui. Você vê que ele não estava pronto. Quando Jesus fala, peraí, mas se você me ama, você apacenta as minhas ovelhas, né? E acontece que, claro, quando ele fala isso aqui, não foi logo depois que ele traiu, porque ele já tinha traído. A depressão de Pedro, que eu acho que eu até troquei isso aí quando eu estava lendo o 15, porque Pedro, ele não tinha ainda, né, passado a traição, já havia uma traição. Ali houve uma angústia da traição, né? Houve a pessoa se achar, se diminuir, ela mesma falar, meu Deus, eu não sou digno de ser servo desse homem. Mas ele perdeu tanto a fé que ele voltou, né, para a vida medíocre dele. Então a questão é que ele, quando ele vai para essa pescaria, ele já estava detonado por ele mesmo. Ele se menosprezava, ele mesmo. Não era Deus. A mente dele já tinha um acusador, já tinha Satanás. Viu, você não passou na prova, você traiu o seu mestre, volta para sua pescaria, que é a única coisa que você sabe fazer. Você nunca, isso é papo furado, que vai ganhar alma, que vai não sei o quê. Então, realmente, ele entendia que Jesus era um líder político, né? E não realmente rei dos reis. Então, esse era o problema de Pedro. Ele não tinha se convertido. Aqui houve uma restauração, tá? E aí a gente lê, né, foi o que eu li, né, que Jesus mostra para ele, mas agora eu vou te mostrar que você vai ter que passar, né? Já que você falou que realmente tem essa fé em mim, que morreria por mim, você não conseguiu provar isso. Agora eu vou te falar que você vai ganhar muitas almas, né, que você vai ser, né, o iniciar da igreja, mas depois eu vou te mostrar que você vai seguir por um caminho que você não quer ir, que é para a morte, né? E houve realmente essa morte, né? Jesus alimenta os discípulos da mesma maneira que ele alimentou a multidão na beira, né? Esse mesmo lago, olha só, lá em João, capítulo 6, do 8 em diante, você vai ver a multiplicação dos pães, né? Então, aquele negócio. As tradições, né, dizem que essa palavra, né, em grego, essa palavra peixe, né, ela é considerado acróstico, é um código, eu acho que é isso, né, que representa Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, o Salvador. Enfim, só sei que a gente não pode achar, né, que estamos prontos, nunca, eu acho que a lição maior de tudo isso aqui, nunca achar, né, porque, poxa, eles andaram com Jesus, e faltou a fé, né, tudo que eles viram, eu imagino que não foi pouca coisa, né, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz que não tem como, acho que até aqui mesmo fala, quer ver? É aqui, ó, João 21, ó, fala aqui 24, ó, 25. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito que
acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que escreveriam. Poxa, então aconteceu muita coisa que não está escrita aqui não, gente. Imagina, então eu não estou julgando os discípulos, não, mas eu acho, é aquele negócio, tô pregando uma coisa e estou me achando, né? Mas eu penso, meu Deus, Senhor, me perdoa pelo meu pensar. Mas eu penso, gente, será que nós não somos um pouquinho melhor, não? Porque nós não andamos, claro, estamos vendo os milagres que Jesus faz no mundo, né? O próprio ecossistema, a natureza, as coisas que existem, né? Que Deus criou. Tá, mas eles também tinham tudo isso, né? Mas eles acreditavam em outras divindades, outras coisas, né? Como tem muitos que acreditam. Mas eu falo assim, gente, eles andaram com Jesus. E faltou essa fé no final. Nós não conhecemos como Paulo também não conheceu. Acho que foi depois de 50 anos que Paulo começou a pregar o evangelho, não andou com Cristo, né, aquele Cristo de carne e osso, não viu os feitos de Jesus ao vivo e creu. Nós temos assim uma ideia de que nós temos uma fé bem grande, gente. Quem crê nesse Jesus, sem precisar tatear, sem precisar apalpar, sem andar assim nessa fé absoluta, né? Sem apalpar. Porque você vê, Tomé precisou apalpar, mas Tomé foi um dos discípulos. Como é que precisou apalpar? Você não ia crer nesse Jesus que ele ressuscitou, o filho da viúva? Né? Eu não estou aqui para fazer o papel de Pedro, né? Julgar que eu tenho mais fé do que os discípulos. Misericórdia, pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente tá tendo essa oportunidade de provar esse amor, essa fé, tá? E, poxa vida, não vamos decepcionar nosso mestre. Vamos crer, não precisamos apalpar. Não vamos ficar tateando igual cego, igual louco. Ah, não. Isso aí, né? Não faça igual os judeus. Né? Mostramos que nós somos realmente dessa descendência, tá? Dessa descendência pura, né? Então crer, Jesus Cristo testifica, né? Eu até tive uma pessoa agora que é impressionante, agora que eu tô lembrando, teve um sonho que ele tirava peixe de águas profundas, como se fosse o mar Mediterrâneo, eu não sei, ele falou que sonhou com um lugar assim, né? Eu não me lembro o nome. E que ele pegava esse peixe e dava para as pessoas. Cada peixe lindo, enorme. Olha só. Aqui eu vejo que esse sonho era tão espiritual. Deus falando, eu estou te alimentando. Eu vou te fortalecer. Eu que vou mostrar o que você tem que passar por mim. Né? Você vai me glorificar, não importa como. Tá? Não acredite em você. Não ponha a sua fé em ninguém. Então eu tive essa revelação. Me contaram desse sonho essa semana. E eu ainda falei, esse sonho é bom. É Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai, né? Porque aqui a gente vê que os discípulos estavam com fome. E Deus, quando eles saíram, viram lá a brasas, o peixe, o pão, e olha quanto peixe ainda para fazer, para limpar. E Deus responderam para Deus, não, para Jesus, porque eu não sabia quem era ele, mas realmente eles não tinham o que oferecer. Não tem nada para te dar, né? Nem um pouco de cordialidade, de amor. Falou, filho, eu não quero que você volte a ser pescador, eu só quero que você ame o próximo. Eu só quero que você ame, apazigue as minhas ovelhas. Porque eu é que vou te direcionar. Se você tiver que passar, morrer para me glorificar, você vai morrer. Se tiver que viver, você vai viver. Confie em mim. Então, Pedro, não adiantou? Nada, não adiantou. Tá? Então, infelizmente, Pedro, ele teve esses problemas, né? De duvidar, negar. Porque se achava muito perfeito. Nós não podemos ter esse senso de justiça e de perfeição. Isso é muito preocupante, porque Deus sabe que você vai cair, sabe que você vai trair a Ele e sabe o seu fim. Então não adianta querer convencer a Deus com blá, 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 com conversinha fiada, com que eu te amo mais do que todo mundo, eu seria capaz de morrer. Para com essas besteiras. Não repita esse erro, né? Então é isso, eu acho que já fechou, né? Fez uma confusãozinha aí, né? Porque eu falei de Pedro depois, né? Pedro negou Jesus antes, né? Por isso que é bom ler, viu? Que a gente esquece as coisas. Né? Negou antes, né? Dessa situação toda aí, tá? Aí ele estava pronto também, foi pra glória, estava pronto para morrer. Aí ele se sentiu até, imagina, indigno de passar por essa morte. Olha que beleza. Porque ele já estava pronto. Tipo assim, se tiver que morrer, eu sou indigno até de morrer por Jesus. Por glorificar ele no meu corpo. Olha só.
Ele se sentia, né, indigno. Ele achava assim uma coisa muito boa. Então, por isso que Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Então é isso aí, tá? Então a gente, né, só lembrando, né, que impressionante, né, que essa negação de Pedro, né, que foram 3 vezes, olha que interessante, né? Jesus, quando ele pergunta 3 vezes para Pedro, tá? Ele está fazendo essa referência das 3 vezes que ele negou. Então, como eu troquei, lá no princípio, não sei, bugou a minha mente, e eu falei que foi logo depois que ele traiu. Não, é antes, tá? Até porque Jesus não tinha ressuscitado, né? Então, houve, né, a prisão de Jesus no Getsemane, depois que, né, que Pedro vai seguindo Jesus, né? E logo depois, Pedro nega 3 vezes, igual eu falei aqui, né? Aí sim, aí Jesus é crucificado, é sepultado, depois é ressuscitado, aí depois ele aparece, que é no caso João 21, né? Que ele aparece, né, aos discípulos. Então é interessante, né? Então o mais impressionante como que Deus, né, fez questão de falar: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, fazendo referência das 3 vezes que ele traiu. E mesmo assim o danado do homem não entendeu. Então é mais sério, né, do que a gente pode imaginar. Mas só corrigindo, então eu tô voltando a falar sobre isso, porque é importante, né? Porque a gente fala uma coisa errada, e Bíblia, a gente pode errar nome, pode errar tudo, mas a história, a situação, não, né? Porque aí eu acabei falando, eu nem ouvi ainda a pregação, mas eu acho que eu troquei, tá? Então é isso, tá, gente? Ó, quem for ouvir essa pregação, vai ser enviado em áudio, né, que o povo tá preguiçoso para entrar naquele canal, misericórdia, meu Deus. Então eu peço a Deus, tá, que vocês pelo menos ouçam o áudio, tá, porque isso é importante, é uma pregação, é Jesus falando no coração de vocês, tá. Eu nem me importo com música, eu acho legal as pessoas gostarem da música, eu mando, né, muitas vezes também, mas eu quero mais que vocês dêem mais atenção à palavra, tá? E é isso. Compartilhando o áudio, a pessoa, se ela for até o final da pregação, né, elas vão estar entendendo, né? Muitas vezes uma correção, igual agora. Porque se a pessoa não vai até o final, ela vai comer mosca. Então tem que ir até o final da pregação, tá? Eu sempre acho que eu vou até falar isso no princípio da pregação. Gente, finaliza a pregação, para vocês entenderem. Porque muitas vezes tem algum erro, alguma coisa, trocou algum nome, aí no final, né, muitas vezes o Espírito Santo de Deus, fala, volta lá e fala. Então, tudo é corrigido no final. Qualquer recado, né, que eu tiver que dar, eu vou dar no final, tá? Então, Deus abençoe vocês. Então, for compartilhar, escreve lá, leilalima.com ou missionária Leila Lima pela misericórdia, vai ouvir as pregações. A antiga, não deixa de ouvir, porque é o Espírito Santo, gente, que me toma aqui, tá? Vai ouvir, em nome de Jesus, para que vocês cresçam espiritualmente, tá bom? Não fica só com esse negócio de música, missionário, manda música aí, manda música. Não vou fazer isso, tá? Não vou, porque eu quero que vocês ouçam a pregação, tá bom? Isso aí é só uma distração, eu não quero que vocês fiquem muito envolvidas com isso. Ganhar seguidor é muito bom, mas eu quero ganhar seguidor quem quer ouvir a palavra. Eu até prefiro perder seguidor, porque não adianta ter mais de 1000 pessoas no canal e, gente, 30 pessoas abrindo o vídeo. Vou ser sincera. E quando vai para 100, tá, é uma coisa assim, sabe? É muito... a pessoa, ela vai muito pela capa, o tema. Eu gostei desse título, então eu vou ouvir. Esse aqui eu não gostei. Não vai pelo título, porque eu não sou mulher de tema. Deus me usa com sorteio, então eu boto lá um título, porque tem que pôr na capa alguma coisa. Mas, na verdade, aquilo ali não tem nada a ver com o conteúdo, com o que está sendo falado, né? Interpretado pelo Espírito Santo, nada a ver. Muitas vezes eu leio a metade, é uma pregação. Na outra que eu vou ler, é outra pregação. Então vai falar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Então não fica nesse negócio de tema, de capa, de título e de música e sei lá mais o que leva vocês a ouvir a pregação até o final. Ouça o que o Espírito tem a dizer a vocês, tá bom? Deus abençoe, até a semana que vem.
Fica na paz aí, beijo no coração.